Com este vídeo começaremos uma sequência de vídeos cujo objetivo é culminar no estimador chamado estimador de mínimos quadrados. Aqui eu quero apenas dar uma motivação ao problema, uma motivação de como abordar o problema também e fazer uma pequena nota histórica na próxima imagem. Muito bem, temos aqui o gráfico à esquerda, em que existem uma série de dados indicados por cruzes. Esses dados foram coletados experimentalmente, mas como os dados experimentais que eu tinha eram muito melhores do ponto de vista de qualidade, eu acrescentei manualmente uma razoável quantidade de ruído de forma a descaracterizar a relação linear que havia entre eles. Esses dados foram coletados de um sensor de posição, mas isso é um detalhe menor. Basicamente era a posição angular, então aqui eu tenho o mesurando, que era a posição do eixo do potenciômetro, e aqui a tensão, que era medida a saída do potenciômetro conectado a uma fonte de tensão, etc. Muito bem. Então, tenho aqui acho que 21 valores coletados durante um procedimento de calibração estática, por exemplo. E uma das coisas que a gente pode querer fazer é, vamos caracterizar esse conjunto de dados por uma função, por que não? Né? E olhando essa tendência, a gente poderia imaginar caracterizar essa função como uma função de uma reta. Então vamos, em termos gerais, chamar a variável independente de x, aqui a variável dependente de y, que é uma função de x. Podemos encontrar, por exemplo, a função de x, f de x. Muito bem, então, ponto número 1, olhamos para esse caso em particular e dizemos, olha, eu acho que esse f de x pode ser uma reta. Em outras palavras, dizemos que y pode ser escrito como, por exemplo, uma constante mais uma outra constante vezes x. Essa é a equação da reta, eu espero que todo mundo reconheça isso. Muito bem, de forma geral, podemos dizer que y é uma função da variável independente x e essa função ela depende de um vetor de parâmetros que aqui indicamos por θ, em que, claro, θ, neste caso particular simples, é θ1 e θ2. Esse é o vetor de parâmetros θ. Muito bem. Ok? Bom, vamos encontrar essa função. Então, observe que obter essa função, ela tem duas etapas. Uma delas é determinar a sua estrutura, e isso fizemos quando, olhando para os dados, dissemos, vamos tentar uma reta. Então, a estrutura é a estrutura de uma reta. Mas só isso não basta. Além da estrutura da reta, precisamos encontrar seus parâmetros. Muito bem, então temos uma equação com duas incógnitas. E aí você se lembra lá do colégio em que aprendemos que para encontrarmos duas incógnitas precisamos de duas equações que sejam linearmente independentes. Muito bem, isso significa buscar aqui dois valores, ou melhor, dois dados, e utilizarmos esses dados para escrevermos as duas equações. Um conjunto de dados poderia ser aqui, eu pego o dado 3, então esse aqui é o x3 e esse valor aqui é o y3. Poderia pegar no caso o do 18, mesma forma, aqui o x18 e o valor correspondente aqui, o y18, e escrever as restrições, ou as equações, eu vou utilizar a palavra restrições para esses dois dados. Então, por exemplo, dizemos que y3 tem que ser θ1 mais θ2 x3, da mesma forma, y18, θ1 mais θ2 x18. Perfeito, temos duas equações, duas incógnitas, podemos encontrar x1 e x2 nesse caso, e seria uma reta que passa em x3 e x18. Muito bem.
bem? Mas se ao invés de pegarmos o x3 e o x18, suponhamos que tivéssemos pego o 11, que é essa cruzinha aqui, θ1 mais θ2, x11, e a cruz da medida 12, x12 ou y12 igual a θ1 mais θ2, x12. Ok. Temos outras duas equações nas mesmas incógnitas θ1 e θ2 e a solução é essa reta que vocês estão vendo aqui. Se eu perguntar qual das duas retas é melhor, eu acredito que a grande maioria das pessoas diria que essa reta é melhor. E, de certa forma, a gente pode dizer assim, essa reta representa melhor o conjunto de dados. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, essa reta daqui é tão correta quanto essa de cá, no sentido de que tanto uma quanto a outra passam exatamente nas duas marcas, nos dois x que foram escolhidos para escrever essas duas equações. Essa equação aqui, as θ1 e θ2 obtidos aqui, geram uma reta que passa exatamente na cruz 11 e 12. Aqui, uma outra reta passa exatamente na cruz 3 e 18. Por que é que achamos que essa reta implicitamente é melhor do que as demais? Observe que a gente só chega à conclusão porque eu estou mostrando todo o conjunto de dados para vocês. Se eu tivesse mostrado apenas os dados 11 e 12, ninguém ia questionar a qualidade dessa reta aqui. Em outras palavras, eu quero que vocês percebam que inconscientemente o nosso cérebro olha para as demais cruzes, usa essa informação para dizer essa reta não representa o conjunto como um todo. Ok? Então, esse é um resultado que nós precisamos guardar, porque nós vamos ter que explorar isso num vídeo futuro, andando na direção do estimador de mínimos quadrados. O segundo ponto importante é que imagine que o meu conjunto de dados fosse limpo, ou seja, não tivesse ruído, ou o ruído fosse desprezível, como, por exemplo, esse conjunto hipotético indicado nesta figura à direita. Ora, nesse caso, observe que quaisquer dois dados que eu utilize resultarão praticamente na mesma reta. Portanto, aqui o problema de quem escolher, que par escolher, não é crítico, ao passo que aqui podemos ter resultados radicalmente diferentes. Ou seja, o estimador ele terá um papel mais relevante no caso em que há incerteza associada aos dados. Quando não há incerteza associada aos dados, nós podemos pegar quaisquer duas cruzes aqui, fazer esse procedimento e o resultado seria praticamente o mesmo, igualmente aceitável. O estimador de mínimos quadrados, obviamente, é aquele mecanismo pelo qual nós seremos capazes de achar, por exemplo, dois parâmetros, mas utilizando toda a informação disponível. Agora, como é que a gente resolve um sistema, nesse caso aqui, de 21 equações com apenas duas incógnitas? Será que isso é possível? Muito bem, o estimador de mínimos quadrados será uma possível abordagem a esse problema. Deixa eu terminar com uma nota histórica. Essas duas imagens indicam à esquerda o Carl Friedrich Gauss e à direita o Adrien-Marie Legendre, que é um matemático alemão à esquerda, matemático francês à direita. A disputa pela paternidade dos mínimos quadrados entre esses dois, claro que não são eles que estão disputando mais, já estão mortos, mas a história da ciência ainda não conseguiu determinar qual dos dois foi o mentor desse método. E a história é mais ou menos a seguinte. Observe que Gauss é bem mais novo, ou era, bem mais novo do que Legendre. Muito bem. Em
1800, não, deixa eu contar essa história de forma mais cronológica. Em 1806, o Legendre, ele publicou esse trabalho em que ele descreve o método de mínimos quadrados de forma bastante pedagógica, didática. Aliás, é praticamente a maneira com que nós abordaremos o método. 3 anos depois, o Gauss publicou esse trabalho, essas são monografias científicas, em que ele também apresenta o mínimos quadrados, só que ele chama o mínimos quadrados do meu método. Ora, o Legendre, quando viu isso daí, obviamente ele se manifestou contrário, disse: que história é essa do seu método? Eu publiquei isso antes. E aí o Gauss argumentou que em 1795, quando ele tinha em torno de 18 anos, ele já havia inventado o método e que inclusive esse método havia sido comentado com amigos por carta, etc, etc, etc. Muito bem, os historiadores da ciência até hoje procuram essas informações e o fato é que não está claro de que o Gauss realmente tem inventado o método e publicado nessa data, apesar de que há fortes indícios. Não há provas, mas há indícios. Muito bem, como é que eu quero terminar essa história? Vou colocar essa história da seguinte maneira. Provavelmente Gauss tenha sido o primeiro a conceber o método e isso acredito eu que a maior parte dos historiadores da ciência concordam. Contudo, a primeira descrição clara, pedagógica, que vendeu o peixe foi devido a Legendre. Eu arrisco dizer que se não fosse o trabalho do Legendre, o método de mínimos quadrados, no que dependesse do Gauss, estaria perdido, enterrado em algumas das cartas dele lá. Evidentemente, alguém ao longo da história acabaria descobrindo, porque eles trabalharam em cima de resultados de outras pessoas. Então, uma pergunta interessante que a gente deve se fazer em ciência, engenharia, tecnologia, etc., é: o que é mais importante? Ser o primeiro ou ser o primeiro a apresentar aquilo de forma palatável, de forma entendível, de forma aplicável? Esse é um bom pensamento com o qual eu encerro este vídeo de motivação e daqui a pouco veremos o método de mínimos quadrados.